Ao longo da história do Brasil, portanto, da história do Império, de 1822 até os dias atuais, até o ano de 2017, o povo nunca retirou nenhum governante. Nunca. Ah, direta já. Isso não existe. Aquilo ali foi uma armação esquerda, como os black blocs, como o MST. Não há movimento social, não há movimento de rua. O que se entende por movimento social hoje se sabe que são essa quadrilha de sindicatos, de professores, de estudantes, todos eles pagos, regiamente pagos, né? Às custas do erário da nação, do imposto de cada um de nós. Qual é a tática desta gente desde todo sempre? E é uma tática revolucionária que veio como discurso da Revolução Francesa. Ou seja, você ouvir o povo. Agora é preciso entender quem eles chamam de povo. Povo para essa gente. Povo para eles são exatamente aqueles indivíduos, aqueles sujeitos que estão comprometidos com a militância revolucionária. Isso é o povo. O resto, não. Não. A violência é um método. O que o movimento revolucionário pretende? Limpar o planeta. A raça humana, para eles, humanos, sociedade, é somente quem pertence ao clã deles. Quem não pertence ao clã deles não é humano. É alguém que tem um defeito de fabricação, por origem. Deus errou. E, baseado nisto, o objetivo deles é destruir, né, essa humanidade. Vocês têm que entender o esquema revolucionário que opera no Brasil. O Estado, durante o período da regência da coroa portuguesa, né, ao contrário do que o seu professor de história te conta, o Estado era descentralizado. Toda a força estava posicionada nos municípios, que não tinha o nome de município, tinha o nome de câmaras republicanas. Né? Com a Constituição de 1823, portanto, com a independência em 1822, o que nós temos? Nós temos uma alteração completa da estrutura do Estado. O que eles fizeram primeiro? Eles centralizaram o Estado, destruíram todas as câmaras republicanas, centralizaram o Estado na figura do o poder moderador. O poder moderador ali, nada era a mesma coisa. O imperador mandava pouco. Não era tanto assim, não tinha poder, mas o grande poder estava no Senado. O crescimento da estatização do Brasil, a concentração de poder do Estado, do início do século XX até os dias atuais. É simplesmente impressionante quando você vê aquilo ali. A curva é ascendente. Não acende aos pouquinhos, não. Um negócio praticamente vertical, vira uma Torre Eiffel. Quando você começa a observar aquilo ali, você fala assim, governo do Floriano Peixoto, governo do Vargas, do Juscelino, do Geisel, qualquer governo que você pegar do período republicano em diante, o que você vai constatar? Uma concentração de poder no executivo, contínua, independentemente do governo. Portanto, entra governo, sai governo, não faz a menor diferença. E eles criaram esta ilusão para a população. Em nenhum momento
da história brasileira, por mais que se pinte, que se doure a pílula, não houve mesmo nada que, nenhum movimento em que o povo tomou parte ativa. Prova disso? O poder nunca mudou de mão. O poder nunca saiu da mão dos oligarcas, dos populistas, para ir para a mão do povo. Veja, toda a obra do Gene Sharp é uma obra que indica que o povo tem que tomar o poder. Neste sentido, a obra do Gene Sharp, no caso brasileiro, ela não se aplicou até hoje. Porque até hoje nós não tivemos, reitero mais uma vez, nenhuma vez na história da República, e o Movimento 64, Marcha da Família, aquilo ali nada é a mesma coisa. A cultura oral, ou a chamada cultura popular, é uma cultura que não tem a interferência do Estado. É uma cultura espontânea. É a verdadeira cultura que se mantém. E veja que, curiosamente, o Getúlio Vargas, embora tivesse tido um programa de início de controle da cultura, quem aprimorou o controle da cultura no cinema, nos livros didáticos, etc, 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 aí, ajustando-a gramscianamente, esse negócio começou no período militar, do regime militar. Porque o ministro da Cultura era comunista. Nas barbas dos militares. Eu tenho 4 livros organizados pelo Frei Beto, que são os livros fundamentais que vão lançar no Brasil toda a estrutura de pensamento de controle da cultura. São quatro cadernos, assim, parece uma revista, né? Eles são estreitos, mais compridos. O primeiro deles tem... as imagens são extremamente significativas, né, dessas capas, nós temos que prestar muita atenção nessas imagens. Portanto, é esta mesma gente que continua no poder. Eles não saíram do poder. Esses psicopatas se alternam no poder, retiram-se mutuamente quando alguma coisa dá errada, e usam o povo como passando a mensagem de que aquele grupo ouviu a voz do povo, teve uma acústica popular. O Brasil, ao longo desses quase 200 anos, foi sendo adestrado gradativamente que esses psicopatas no poder são a favor do povo. Quando eles resolvem mudar o grupo que está no poder, eles estão mudando em benefício da população. O Michel Temer, o governo do Michel Temer, foi a pior coisa. Eu não me canso de falar isso de jeito nenhum. Que pode ter acontecido para o Brasil. Porque é um governo com aquele ar escovadinho, fala um português impecável, de que o grupo revolucionário não é o mesmo. É o mesmo. O governo federal mudou. Só o governo federal.
quando entrou, não sei se vocês se lembram, numa canetada, ele impostou 40 mil pessoas. Ao longo do governo do Lula e da Dilma, eles botaram 200 mil, mais de 200 mil indivíduos em cargos de confiança. Portanto, uma das coisas que o Michel Temer falou que ia fazer e que ele não fez, porque ele é fraco o suficiente, covarde, como ele sempre foi, oportunista. Uma das coisas que ele iria fazer era, por exemplo, demitir não sei quantos mil cargos de confiança. Não fez. Ora, eles sabem, por exemplo, desta Constituição agora, não há como fazer mais remendo. Não dá mais. O parte definitivamente para onde eles querem, o diferente vai ter que se construir. Nós estamos num momento central. O povo vai ter que participar pela primeira vez da vida nacional, depois de 1822. O Pereira sempre participou da vida nacional. Dali em diante, não mais. Foi proibido. Proibido. E essa é a razão pela qual, com tantas infâmias, o problema da educação brasileira e da história brasileira é que ela é mentirosa. E ela tem erros propositais de mentira. Quando nós vemos a história de Portugal, da coroa portuguesa, portanto, o Brasil, enquanto estava vinculado à coroa portuguesa, de 1500 a 1822, o dos brasileiros é completamente diferente. Não existe uma revolta que fale na deposição do rei. Não existe uma revolta do povo, e há muitas, que invistam contra a coroa portuguesa. O Brasil, pelo contrário, o Brasil o tempo inteiro, os brasileiros, pobres, ricos, remediados, índios, negros, padres, todos se unem contra os inimigos de Portugal. Inglaterra, Espanha, França, Itália, Alemanha, etc., Holanda, etc., etc., etc. Mas como? A coroa, então, não era odiada? Como é que um país, há 40 anos seguidos, aumenta o seu número de assassinatos e o QI da nação diminui de geração em geração? O Brasil está ficando, tornou-se um país de gente mentecapta. Isso é estatística, dado oficial. Quer dizer, tem alguma coisa muito errada no negócio. Então, veja, é preciso criar cultura no país. Alta cultura. E é preciso lançar na cena do debate nacional outros temas. Porque é a cultura que vai dar uma outra tônica para a política, inclusivamente. Então, tem que começar a questionar a legitimidade dessa gente. Contestar a legitimidade não é só a legitimidade política. Tem que contestar a legitimidade das loucuras que a Marilena Chaui fala. Contestar a legitimidade política e cultural e intelectual das loucuras que a Maria do Rosário fala, que o STF fala. Né? Então, tem que ter essas contestações, elas são de diferentes níveis. Você tem aquelas grandes contestações intelectuais, que são técnicas, que o cara entra, igual o Miguel Najib, num debate em que estava ele e uma procuradora, sei lá, alguém da Procuradoria-Geral da República, a mulher é completamente louca. O Miguel Najib, do Escola Sem Partido, naquele negócio, ela falou tanto disparate, ele
virou na frente dela, falou, isso aqui que você está falando é um absurdo, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. A mulher bebeu 3 litros de água, engasgou, tossiu, etc. Tal. Isso é um assassinato de reputação. Então, existe um assassinato de reputação técnico. Existe um outro tipo de assassinato de reputação que o que pode ser feito nas mídias sociais, nas charges, por exemplo, Joselito Muller, descredenciar o sujeito. É isso que a gente tem que aprender a agir, cada um na sua respectiva área. Isso é igual um jogo de xadrez, meu Deus do céu. O peão tem que fazer o papel de peão, o cavalo de cavalo, a torre de torre, a rainha de rainha. Se houver uma organização mínima, não é? Evidentemente que a nação é o povo contra meia dúzia de gato pingado. E é isso que tem que ser feito. Então, é o momento do Brasil, do povo. A situação do Brasil é gravíssima. Ela é gravíssima porque nós estamos num ponto de interseção. É uma encruzilhada. Ou o Brasil vai sair dessa, ou vocês podem ter certeza que nós vamos para o cadafalso. Não há uma terceira via. Não há mesmo. A história do Brasil é uma das coisas mais sangrentas, só que eles desenvolveram um método em que passa a impressão que o Brasil é um país calmo e tranquilo. Porque o país diplomaticamente não cria guerra com ninguém. Nas suas fronteiras externas. Não cria mesmo. Mas internamente ele é uma bomba atômica. Tá? O que está acontecendo agora? Fernando Henrique Cardoso especificamente ele e o José Serra, e Mário Sérgio Conte, da Globo News, falaram: tem que ter outra Constituição. Já tem uns 2 anos isso. E aí, na entrevista do Serra, foram dias diferentes. Eles falaram a mesmíssima coisa. Que o povo está pedindo outra Constituição. Não tem povo nenhum pedindo outra Constituição. O povo. Os caras do movimento revolucionário. E o Mário Sérgio Conte pergunta ao Zé Serra, fala assim, mas o povo será consultado? O Serra fala, não tem necessidade. Não. Nós já decidimos. Nós vamos fazer outra Constituição. E o que eles estão falando? Que eles vão fazer? Parlamentarismo. A senadora Ana Amélia, a morceguenta, votou a favor da lei de imigração. Aí outro dia estava falando qualquer coisa de um árabe que está para vir aí. Contra. O que ela quer dizer com essa aparente disparidade de informação? Você votou a favor dos muçulmanos e agora fala contra? Da revolucionária. Os muçulmanos que estão vindo, obrigados, são pobres coitadinhos. Então, os políticos brasileiros, eles acostumaram com essa duplicidade cínica. É um teatro. No dia que vocês começarem a visualizar a classe política brasileira como uma classe de teatro, eles desempenham papéis. Isso equivale a dizer que a gente não tem, dificilmente nós temos um sujeito com uma única cara. O Ronaldo Caiado combate o PT há muito tempo, isso é um fato. Mas ele combate o PT. Ele não combate os comunistas. Ele combate o PT. Ele é inimigo do Lula. A PEC 20, PEC 9, PEC 20, de autoria do
do bandido do Aloysio Nunes, né? Daquele ex-terrorista. Terrorista não fica ex nunca, né? Mas, enfim, uma PEC para ela ser aprovada. Quais foram os senadores que assinaram a PEC? Ronaldo Caiado foi um deles. A PEC que transfere, tira do executivo, do legislativo, a capacidade de decidir o modelo de regime do Brasil e transfere para o STF. Portanto, o STF vai legislar sobre o regime político do Brasil. Essa PEC é uma das coisas mais criminosas e mais sérias que já existiram sobre a face da Terra. O Brasil dorme republicano e amanhece parlamentarista. Só que vocês não fazem ideia do que o cara chama de parlamentarismo ali. E quem é que vai mudar o regime? O STF. Então, uma vez que o STF muda o regime, sempre. Isso é o quê? É o passo para a dissolução do Congresso Nacional, como está previsto na nova etapa do Antônio Gramsci e está previsto nos documentos do PT. A outra figura que assinou a PEC foi exatamente a Ana Amélia. Então, veja, eles votam a favor do Islã, né? Votam a favor da PEC, né? Votam a favor da lista fechada. Ele é conservador. Porque ele defende armamento para o fazendeiro soltar bala no cara do MST? Claro que não. Ele está defendendo porque ele não quer a fazenda dele invadida, ora bolas. Sujeito que publica uma foto dele com o Fernando Henrique Cardoso, dizendo que o Fernando Henrique Cardoso é o modelo de... Então, o modelo de estadista que o Ronaldo Caiado, o dia que ele for presidente da República, que ele tem na cabeça dele, é o Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso é exatamente o sujeito que, na Rússia, disse que era o Kerensky brasileiro. Em 1994. Kerensky é um cara que ninguém fala dele. Ninguém. Fala muito todos os revolucionários. Ninguém fala do maldito do Kerensky. O Kerensky foi exatamente o cérebro do esquema da Revolução. O Fernando Henrique Cardoso diz que ele é o Kerensky brasileiro. Ele se autodefiniu. Há duas frases do Fernando Henrique Cardoso que tinha que ficar emoldurada. Brasileiro. E eu sou o melhor aluno de Antônio Gramsci. Acabou. Isso mostra, e ele é mesmo, a monstruosidade do sujeito. Não é? A monstruosidade. Capacidade técnica, intelectual, de articulação dele. O Lula tem uma capacidade de articulação de boca. O Lula é uma figura de aparência. O Fernando Henrique é mente pura. O Fernando Henrique é o cara que é o estrategista. Ele é um enxadrista. Joga xadrez impecavelmente. Né? Óbvio que, assim, é sério, né? Antes da Dilma Rousseff cair, eles já estavam falando de uma outra Constituição. Olha, isso vem do Lula. Aliás, o Miguel Reale, pai, quando fez parte daquela Constituinte Cidadã, avisou, falou, isso aqui vai dar água em menos de 30 anos. Dito e feito. Vai ter que fazer outro negócio. Só que ele falou também, a outra que eles fizerem, aí, babau. Porque nesta de 88 já ficaram todos os gatilhos prontos para a Constituição comunista. Está tudo armado. Tudo. É só startar.
Então, o que o povo não pode deixar fazer? Passar outra Constituição. Para você mudar a Constituição americana, ela não muda pelo Senado nem pelo Congresso. Eles não têm autonomia para fazer isso. É extremamente complexo, onde todos os estados, todos, aí blinda, né? O problema do modelo republicano é que eles jogaram tudo para a esfera federal, Brasília, executivo, legislativo, judiciário. Os governadores não mandam em nada, os prefeitos menos ainda. Então, quem manda no Brasil é Brasília. Literalmente. É Brasília. Nos Estados Unidos, não. A gente pode dar uma ordem e o governador simplesmente não acatar. Acabou? O Brasil foi desmontado. Quer dizer, você tem um executivo poderosíssimo que manda no legislativo e no judiciário. O Brasil tem um poder central, ditatorial, cada vez mais forte. É um leviatã. Só que aqui a coisa foi tão bem feita que parece que esse poder não é tão poderoso. Até isso os caras conseguiram mascarar. Que o presidente da República do Brasil não é tão poderoso. Poderosíssimo. Né? São verdadeiros tiranos. Os movimentos depois da Revolução Francesa, a criação de partidos políticos. As pessoas se esquecem até disso. Que o mundo até o século XX não tinha partido político. Então, a humanidade viveu sem esses demônios a sua grande existência. E as pessoas acham que esses demônios são fundamentais para manter a vida da nação. Eles não têm. Eles são altamente dispensáveis. Eles não fazem falta nenhuma. Como o sindicato não faz falta nenhuma. Mas, então, quero deixar esse alerta aqui, na última aula. Sujeitos vão fazer uma outra Constituição. É uma condição sine qua non para a evolução do projeto, e sendo que essa evolução tem que passar agora para a última fase. Pelo Gramsci.